Toda vez que eu olho para minha filha, me dá um ar de leveza, uma sensação de paz e sempre lembro do cuidado que Deus tem comigo e com a minha família. Me tornei mãe aos 16 anos de idade e, como toda mãe de primeira viagem, eu não tinha experiência. E tudo aconteceu no meu parto. Meu nome é Deane, tenho 23 anos e sou mãe de 2 filhos. Bom, gente, o meu parto foi muito complicado. Eu tive minha primeira filha, Luara, aos 16 anos, mas eu não tinha nenhuma experiência. E quando comecei a sentir dor e perder líquido, já fui logo para o hospital, porque a dor já era insuportável. Quando eu cheguei no hospital, eu descobri que estava com apenas 1 centímetro de dilatação. Mas mesmo assim, o médico resolveu me internar, porque eu estava sentindo muita dor e também já estava perdendo bastante líquido. Quando vi, as horas foi passando e eu fui sentindo muita dor, já fui perdendo sangue. Mas como o hospital daqui da minha cidade, gente, é horrível. É um hospital para tudo, né? Para criança, para adulto, para parto, para tudo. E aí, gente, nesse dia, eu não sei, né? A médica nunca tinha feito um parto na vida. O primeiro parto que ela fez foi o meu. E isso eu só fui descobrir na mesa de parto, gente. Eu não sei muito bem, eu acho que meu eixo era pequeno, alguma coisa assim. Eu nunca entendi isso. As horas foi passando e eu tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor. O que é que acontece? Minha mãe começou a ficar preocupada, minha sogra que foi comigo começou a ficar preocupada. E o meu marido também, porque tava demorando demais e nada de dilatar. Quando foi 8 horas da manhã, a médica disse que eu tava de 2 para 3 de dilatação. E eu tava sentindo muita dor. Chamei, gente, o hospital, atenção. E aí os médicos já estavam ficando sem paciência, né? A médica e as enfermeiras já estavam ficando sem paciência, porque é um tipo de pessoa que não trabalha por amor. Eu acho que é por dinheiro mesmo. Mas enfim. Aí eu vi a atenção da minha mãe, a atenção da minha sogra, e eu, gente, comecei a ficar muito mal, assim, muito exausta, muito exausta. Quando foi 10 horas, elas começaram a falar que eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Eu fiquei alegre, fiquei muito feliz, mas não estava evoluindo, né? Não estava evoluindo. Quando tinha uma enfermeira mais antiga do hospital, a enfermeira-chefe, é, bem antiga mesmo do hospital, ela falou assim: como é que a menina tá dilatando? Se eu tô vendo, doutora, que não tá. Aí foi que eu descobri que era o primeiro parto dela. Eu não entendo muito, porque esse é meu primeiro parto, então não entendo muito bem. E foi aí que eu entrei em pânico, em choque, mas eu resolvi entregar tudo na mão de Deus. E a partir desse momento eu percebi que eu tinha que entregar tudo na mão dele, gente, e deixar com Deus para ele resolver. Foi aí que deu 2 horas e nada. E nisso eu tinha chegado no hospital, eram as 4h30 da manhã, 5 horas. Nisso eu tinha chegado no hospital. Aí quando foi 2 horas da manhã, gente, 2 horas da tarde, me desculpem. Quando foi 2 horas da tarde, minha gente, eu já estava muito exausta, muito mal, sentindo muito mal, na verdade. E aí minha mãe começou a perguntar, e eles sempre, né, dessa forma, esses médicos, enfermeiros que trabalham sem amor, só por dinheiro, já sabe como é. E aí, quando foi 3 horas da tarde, a enfermeira chegou informando que eu já tinha que ir para a sala de parto, né, para a sala de parto normal. Porque eu já estava perdendo muito sangue, muito líquido, já estava saindo umas coisas estranhas no meu corpo. E eu tava, gente, muita dor, eu gritava. Eu lembro que eu gritava muito, 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 muito. E aí a enfermeira também chegou nessa hora e falou assim: como é que vai levar a menina pra sala de parto? Que ela não tá com 10 de dilatação. E foi aí que começou o meu sofrimento. Fui pra sala de parto, botaram meu pé num gancho lá. E aí eu lembro que entraram 4 enfermeiras, 2 de um lado e 2 de outro, apertando minha barriga, e nada da minha filha sair, nada da minha filha sair. E eu tava se sentindo mal. E eu lembro que na sala tinha várias enfermeiras, e só a médica, eu teve uma hora que a médica falou assim: oi, meu Deus, é o primeiro passo da minha vida, a primeira experiência. Eu acho que ela vai lembrar desse parto pro resto da vida dela.
E aí subi a gente, e eu só queria que minha filha saísse dentro de mim bem. E elas respira, e eu sem conseguir. E elas em cima de mim, gente, em cima de mim, parecendo um açougue. Foi aí que, depois de muito tempo, né, eu entrei para a sala de parto. Era 3 horas, eu lembro que eu saí da sala de parto, era 5h30, por aí. E aí minha filha nasceu toda roxa, sem chorar, sem reação, sem nada, nada, nada. E foi aí que veio minha preocupação, foi aí que veio minha angústia. E eu entreguei na mão de Deus, eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. No primeiro momento foi de desespero, depois Jesus parece que passou a mão na minha cabeça, gente, que eu entreguei tudo na mão de Deus, eu fiquei tão tranquila que vocês nem imaginam. Eu fiquei bem tranquila, entregando tudo na mão do Senhor Jesus. E foi aí que ele operou o milagre. E a primeira vez que eu ouvi o chorinho da minha filha, eu me emocionei muito, muito, muito. E aí eu lembro que eu fui pra sala, minha filha demorou muito. E minha família toda chegou, né? Minha família já tava só, chegou na sala, minha sogra e todo mundo, gente, que tava na sala, tirando minha sogra, só tava falando palavras negativas. E eu não esqueço de nenhuma. Minha sogra, teve uma mulher falando assim, meu sobrinho nasceu assim, a mesma coisa. Aí minha mãe perguntou, e aconteceu o que tá vivo? Aí ela, Jesus levou. Eu lembro que minha irmã abriu a boca assim, fez uau, sabe? Sem acreditar que minha filha ia ficar viva. Aí minha sogra falou assim, a gente vai fazer, Pepe, o aniversário de 1 ano de Luara. E eu me senti fortalecida. Minha mãe também, eu vou para casa pedir a Deus pela vida da tua filha. E foi aí que a gente recebeu a notícia que minha filha ia ser transferida para a UTI, o neonatal. Eu fiquei por dentro, gente, muito chateada, me senti uma má mãe, sabe? Me senti muito para baixo, mas eu entendi muito bem depois desse dia o propósito de Deus na minha vida. É, Deus tem o alto poder de dar e de tirar na hora que Ele quiser. E o Senhor Jesus, Ele conhece o nosso coração. Mas foi aí que eu fiquei chateada com muitas pessoas, porque no momento que eu precisava de mão amiga, de ombro amigo, muita gente não me deu esse ombro amigo. Mas hoje eu me sinto fortalecida, sabe? Porque eu amadureci. Aí sim, gente, minha sogra ficou lá na UTI, né? Eu sou muito grata. Hoje em dia a gente está meio afastada porque de muitas coisas pessoais que não vem ao caso, mas eu tenho minha eterna gratidão, porque ela foi a única pessoa que me fortaleceu no momento. E quando ela foi, né? Mas minha filha ficou 13 dias na UTI, eu fiquei em casa, eu não podia ir porque o parto foi muito, gente, traumatizante. Foi um parto anormal, foi um parto que acabou com minha vida, acabou com meu psicológico, acabou com tudo. Aí minha sogra, eu acho que ela quis fazer uma surpresa pra mim. Aí ela veio em um dia e falou, amanhã a gente vai, mas eu acho que ela não vai sair da UTI amanhã. Quando a gente chegou, só foi com a notícia de que minha filha ia sair. Foi ali, gente, quando eu vi minha filha pela primeira vez na UTI, naquele negócio assim, naquela ocupadora, eu senti uma emoção tão grande assim, eu comecei a olhar assim pra minha filha, eu olhei ela todinha, pequenininha, gente, tão guerreira, tão amorosinha, tão amorosa, eu fiquei tão feliz quando eu vi minha filha. E eu senti a mulher mais feliz do mundo, mais feliz, mais completa. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, a minha sogra pelo cuidado com minha filha, por ficar na UTI, se disponibilizar, pela minha mãe também, que me deu força, pela minha irmã, que sempre estava comigo, e por todas as pessoas. E foi isso, meus amores.